Boa noite, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá o privilégio de pensar um pouco mais na palavra de Deus. Hoje a nossa meditação está em Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou estar lendo aí. Gênesis capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 4. Lemos assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Fazei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinha em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os enterrou debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Amém? Que Deus nos abençoe com esse texto. Então, estamos, irmãos, acompanhando aí a história de Jacó. Estamos estudando ali o livro de Gênesis, e hoje podemos perceber, então, aí Jacó escrevendo a sua própria história, né? Sabemos, irmãos, que viver é escrever a própria história, né? Vamos vivendo a nossa história, vamos escrevendo a nossa história, e o Senhor vai acompanhando também, vai nos acompanhando. Enquanto estamos vivendo, enquanto estamos escrevendo a nossa história, o Senhor vai nos acompanhando, né? Sendo nos momentos altos, nos momentos baixos, o Senhor está sempre nos acompanhando. E podemos assim observar na vida de Jacó o exemplo, né? Que Deus está ali sempre acompanhando a história de cada um. Vejamos assim algumas situações, algumas verdades, né? Que destaca aí a história de Jacó. Primeiro, irmão, nós podemos perceber, olhando aí para a vida de Jacó, que Deus, ele conhece as nossas aflições. No versículo 1 já lido, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te sobre Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú. Né? Então, quando Jacó começou a fugir, na sua angústia teve que fugir, então Deus estava com ele. Deus estava acompanhando a Jacó, estava acompanhando a sua história, enquanto Jacó ia escrevendo e vivendo a sua história, Deus estava acompanhando Jacó. Como diz aqui: eu estava contigo, Jacó, naquele momento em que você fugia do seu irmão, né? Na sua angústia. Assim é conosco também. Deus está com cada um de nós enquanto estamos construindo a nossa história, enquanto estamos escrevendo e vivendo a nossa história. Deus aparece a Jacó em sua aflição, na sua fuga, e sabia que a sua fuga era por conta de uma decisão errada. Jacó estava fugindo, Jacó estava vivendo uma angústia por conta de uma decisão errada. Melhor, no caso aqui, duas, né? A primeira decisão, ele enganou o seu irmão, ele trapaceou o seu irmão em relação à primogenitura. E depois com o pai também, enganou o pai, tentando passar para o seu irmão quando fez uma comida para seu pai, como se fosse Esaú. Então assim aprendemos que toda decisão tem uma consequência boa ou não. Depende da decisão que tomamos. Mas sempre que tomamos uma decisão, tem uma consequência. E cada um, consciente ou não, vive as consequências de suas decisões tomadas, sendo elas boas ou não. As consequências são resultado de uma decisão.
sendo uma decisão boa ou não. Vemos, por exemplo, a consequência que aconteceu com Abraão, de ele tomar a sua própria decisão. Quer dizer, a mulher induziu, mas ele tomou a decisão de ter um filho com Agar, e depois, veja o coração de pai, ter que dispensar Agar com o seu filho Ismael. Aquilo dói no coração de um pai, mas aquilo é por conta da consequência. Ele decidiu. Não importa se a sua esposa disse para ele: tenha um filho com Agar, porque ela era estéril. Não importa, mas a decisão foi dele, ele tomou a decisão. E agora sofre ali a amargura de ver o filho partir com a mãe, sem saber para onde. O exemplo de Jacó aqui que estamos observando, Jacó, quando fugiu da presença do seu irmão, passou aquela angústia por causa de decisão errada. Era a consequência da decisão de enganar o irmão, de enganar o pai. Temos um exemplo também que já passamos, não é? Por Ló. Lembra de Ló? Ló, ele decidiu ir para Sodoma. E depois nós conhecemos a consequência. Aquela cidade foi destruída, ele teve que fugir dali com a sua família e acabou ficando sem nada, e inclusive a sua mulher ficou apenas com as 2 filhas. Por que Ló passou aquilo? Porque Ló passou todo aquele sofrimento de perder tudo, perdeu a mulher, inclusive a moral também, que nós conhecemos a história de Ló, por uma decisão, consequência de sua decisão. Ele decidiu morar em Sodoma e viveu ali a consequência da sua decisão. No caso de Jacó, Jacó teve que fugir por conta de sua decisão, né? O tempo passou para Jacó e agora, em obediência a Deus, Jacó agora está voltando para a sua parentela. Em obediência a Deus, Jacó agora volta para a sua parentela. É interessante aqui pensar o seguinte, que pelas suas escolhas ou pela sua decisão, Jacó decidiu trapacear o seu irmão, Jacó decidiu enganar o seu pai. Isso gerou o quê? Uma fuga, houve aflição, houve angústia. Decisão dele. Ele decidiu enganar o irmão, ele decidiu enganar o pai. Decisão dele. E agora sofre a consequência, a amargura. Decisão dele. Agora, em obediência a Deus, muda. Ele retorna para a sua parentela, e já vemos isso atrás. Deus fez a reconciliação dele e seu irmão. Então veja bem, irmão, veja bem como é interessante isso. Jacó decidiu enganar seu irmão, seu pai, e foi angustiado. Mas quando ele decide obedecer a Deus, ele retorna para o lugar onde saiu fugido, e o Senhor faz a reconciliação com o irmão. Está vendo? Porque é interessante fazer a vontade do Pai. Está vendo porque Jesus orou assim: seja feita a tua vontade, Pai. Jacó enganou o irmão pela sua própria vontade, ele não foi obrigado. Jacó enganou seu pai pela sua própria vontade, ele não foi obrigado. E tem aí o resultado. Mas quando ele decide obedecer a Deus, a coisa muda. Ele retorna para a sua parentela, e aquele problema que o fez fugir, o problema com o irmão, Deus reconcilia. Por que isso, irmãos? Porque Jacó era um escolhido de Deus, e Deus estava com ele. Jacó sofreu as consequências de suas escolhas, mas Deus estava com ele. Deus nunca se esqueceu de Jacó. Deus nunca se esquece dos seus escolhidos. O Senhor diz: pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filho? Não. Mas, mesmo que isso venha acontecer, eu não me esquecerei de ti.
É aquilo que o Senhor Jesus diz mais tarde: estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Então, Jacó era escolhido de Deus, Deus estava com ele, que vivia a consequência da sua escolha, abençoa e traz de volta. Jacó era o escolhido de Deus. E Deus vai só acompanhando a história de Jacó. Porque Deus nos dá a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de escolher fazer a sua própria vontade ou fazer a vontade de Deus. Todos nós somos livres. E Deus estava ali acompanhando a angústia de Jacó, porque era a decisão de Jacó. Mas quando Jacó resolve obedecer a Deus, as coisas mudam na vida de Jacó. Deus estava acompanhando a história de Jacó e Deus também está acompanhando a nossa história. Ora momento bom, ora momento não bom, né? Mas no tempo, Deus vem com a vitória. Porque somos escolhidos de Deus e por meio de Cristo sempre seremos vitoriosos. Conforme diz Paulo lá em Romanos 8,37, em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Nós temos sempre na nossa vida momentos altos e baixos, mas sempre teremos a vitória. As aflições, as dificuldades não são necessariamente obstáculos para os filhos de Deus, mas sim um caminho que aponta para Ele. Quando nós encontramos dificuldade, não vamos olhar para a dificuldade, nós vamos olhar para Deus, clamar a Deus, que com certeza Deus vai nos livrar. Por isso, as aflições, elas acontecem. Somos sujeitos às aflições, sim, mas elas são o caminho que aponta para Deus. Sempre que teremos uma aflição, com certeza, vamos olhar para aquele que pode nos livrar dela. Agora é interessante saber que andar com Deus exige purificação. No versículo 2, diz assim: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Lançai fora os nossos deuses, lançai fora esses deuses, mudai as vossas vestes. O que é isso? Lança fora esses deuses. Esses deuses são tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Quando Deus não tem prioridade no nosso coração, aquilo que está lá tomando o lugar de Deus é um Deus estranho. E Deus diz: lança fora esses deuses, ou seja, que no teu interior eu tenha prioridade. Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Mais tarde Jesus diz em Mateus 10,37, aquele que ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o Pai mais do que a mim, não é digno de mim. Ou seja, não podemos fazer de quem quer que seja um Deus. Quando isso acontece? Quando quem quer que seja ocupa o primeiro lugar no nosso coração, está sendo o nosso Deus. Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração. Diz mais aí: lançai os deuses fora e trocai as vossas vestes, mudai as vossas vestes. A nossa veste revela a nossa filiação. E Deus quer que usemos vestes que revelem que a nossa filiação é divina. Isso é o quê? Isso é ter uma vida reta diante de Deus. Olha o que Paulo diz em Efésios 4:24. Paulo diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que é isso?
Isso significa um novo estilo de vida, ou seja, um estilo de vida que honre a Deus. O que é isso? O que é mudar essa veste? É ser revestido pelo Espírito, é ter uma qualidade de vida, um estilo de vida que honre e glorifique a Deus. Agora é interessante lembrar que Deus, Ele espera ser honrado, ser reconhecido por cada um de nós. No versículo 1, ele diz assim: faze ali um altar a Deus que te apareceu. Né? Lembram quando Jesus uma vez curou 10 leprosos e só um voltou para glorificá-lo? Jesus disse: cadê os 9? Foram 10 curados, mas só um apareceu. Ou seja, cadê os 9 que não vieram reconhecer aquilo que recebeu? E a Jacó diz: faze ali um altar. Porque, irmãos, até então não se tinha o templo, e quando não se tinha o templo, se fazia um altar para adorar a Deus, fazia um altar para ali oferecer o sacrifício. Cultuar é honrar a Deus. E Deus diz para Jacó: faz ali um altar. Faz ali um altar. Diz assim: ao Deus que te apareceu quando tu fugias da presença de Esaú. Faça ali um altar para aquele Deus que estava com você na sua angústia. Faça ali um altar para o Deus que estava seguindo toda a sua história de vida. Naquele tempo até então não tinha um templo. Então era necessário fazer um altar para oferecer o sacrifício. Na era cristã, o culto é o sacrifício vivo, que é o culto racional, conforme diz Paulo, capítulo 12, versículo 1. Apresenta os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o culto racional. Então, literalmente, aquele altar que se fazia não se faz mais, que era um altar onde se oferecia o sacrifício morto. Mas o altar, figuradamente, é o local onde se oferece culto. De uma forma figurada, o altar, não mais como no passado, literal não, mas de uma forma figurada, o altar é o local onde se oferece culto. Nesse tempo de exílio doméstico, não podemos ir ao culto ali oferecer, ao templo ir oferecer culto. Faça da sua casa um altar. Ofereça culto na sua casa a Deus, que aliás não deve ser apenas nesse tempo de pandemia. Em todos os tempos, a nossa casa deve ser um altar para oferecer culto a Deus. Aquele que está acompanhando a nossa história, aquele que está conosco todos os momentos, naquele momento de angústia, ele está ali olhando, contemplando, para no momento certo nos trazer a vitória. Faça da sua casa um altar a Deus. Que esse tempo que estamos vivendo, que não podemos nos reunir em culto no templo, não vá se esquecendo do seu compromisso com Deus, mas aproveite para reconhecer o quanto precisamos de Deus. Reconheça que Deus está com você em todos os momentos da vida. E que a sua casa seja sempre um altar para Deus, não só nesse momento que não podemos ir ao templo, mas que em todo momento a sua casa seja um altar de adoração a Deus. Ofereça culto a Deus na sua casa. Adore esse Deus maravilhoso que vai nos acompanhando na nossa história. Enquanto estamos vivendo aqui, passamos por momentos bons e às vezes não bons, mas o Senhor está ali presente. Sabe por quê?
porque nós somos escolhidos de Deus. E Ele não esquece de nenhum dos seus. Não importa qual seja a situação que você esteja passando. Se está vivendo por um momento de alegria ou tristeza, mas Deus está com você. E não esqueça que a sua casa seja um altar, um lugar de adoração a Deus. Cultue a Deus, que no momento certo Ele vai fazer uma reconciliação na sua vida. Aquilo que está amargando, aquilo que pode te incomodar, Deus traz a vitória. Não se esqueça. Muitas vezes passamos por uma situação difícil e podemos perguntar: Deus não está me ouvindo? Quem sabe o que se passou na cabeça de Jacó, naquela angústia, fugindo da sua terra. Mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E Deus está com cada um de nós. Não esqueça disso. Creia que Deus está com você. Não importa qual seja a circunstância que você ou eu, nós estejamos vivendo. Deus está conosco, sempre para nos dar a vitória. Porque diz Paulo, em Cristo somos mais do que vencedores. Concluindo, irmãos, estamos escrevendo e vivendo a nossa história. Deus está contemplando todos os momentos da nossa vida. Deus está observando. Passo a passo, Deus está ali observando. Nos difíceis, Ele está lá para nos socorrer e nos dar a vitória. E assim, devemos ser gratos a Deus. Ele aguarda a nossa gratidão. Que Deus seja sempre honrado em nossa história, em nossa vida, enquanto estamos escrevendo e vivendo a nossa história. Que Deus seja sempre honrado, porque Deus não se esquece de nenhum dos seus. Que não esqueçamos também de Deus. Que a nossa casa seja sempre um altar, onde oferecemos culto vivo, que é o louvor, a nossa adoração a Deus, enquanto aí aguardamos a oportunidade de estarmos nos reunindo no templo. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.